Rosário para fazer um vídeo resumo muito direto sobre a Revolução Francesa, a revolução que marca o início da Idade Contemporânea, a época que nós vivemos, quando a burguesia chegou ao poder. Como que essa burguesia chegou ao poder político? O poder econômico eles já tinham, mas aí como que eles conseguem ter o poder político também? É isso que nós vamos ver aqui neste capítulo. Você deve entender que a França pré-revolucionária, a França antes da Revolução, era dividida em 3 estados, em 3 camadas. A primeira camada, lá o topo da pirâmide, tá? Da pirâmide social, estava o clero, ou seja, os padres e bispos, mais ou menos 1% da sociedade. Não precisavam pagar impostos. Na segunda camada estava a nobreza. Os senhores feudais também não precisavam pagar impostos. E na terceira camada, o terceiro estado, estavam os camponeses, os pobres, os sans-culottes, sem colarinhos, né? Porque só os nobres usavam colarinhos, e a burguesia. Você deve me perguntar: Fernando, mas burguesia não é rico comerciante? Por que está na terceira camada? Então, aí que está a grande sacada da Revolução Francesa. O terceiro estado eram burgueses ricos comerciantes, mas que precisaram trabalhar. Eles não eram ricos de nascença. E na época, por mais que hoje em dia a gente tenha orgulho daquele avô italiano que era pobre e enriqueceu trabalhando, no século XVII, alguém que enriquecia trabalhando era considerado um pobre fantasiado de rico. E eles não tinham direito aos privilégios, eles tinham que pagar impostos. O terceiro estado, então, estava revoltado. A burguesia e o povo, eles queriam direito ao voto individual. O rei Luís XVI, ele até tentou fazer algo que era para enrolar ali a população que estava se revoltando, que foi a Assembleia. Ele dava direito ao mesmo número de votos para o primeiro estado, para o segundo estado e para o terceiro estado, ao mesmo número de deputados, para parecer que todos teriam direito de voto igual. Só que 1%, que era o clero, tinha o mesmo direito de votos que 2%, que era a nobreza, que tinha o mesmo direito de votos, o mesmo número de deputados, que 97%, que era a burguesia e o povo. Chegou uma hora que a burguesia e o povo falaram assim: não, nós queremos o voto por indivíduo. E aí eles decidiram invadir a Assembleia que foi proibida e fazerem a votação por conta própria. Quando a Assembleia foi fechada pelo rei, eles se reuniram na sala do jogo de pela, um tipo de paredão da época, de squash, e eles votaram que o rei deveria ser guilhotinado. Começa então a fase da convenção. Houve uma divergência se quem deveria governar deveriam ser só os mais capacitados intelectualmente, que tinham feito faculdades, ou se a maioria poderia governar. Os que defendiam que só os líderes intelectuais, que tinham tido acesso às melhores faculdades, ao estudo, os girondinos, sentavam-se à direita do parlamento. Então, até hoje em dia, os políticos defendem que os ricos devem governar, que aqueles que têm acesso aos privilégios, os empresários devem governar, a alta burguesia deve governar, são chamados de direita na política. E aqueles que defendiam que a maioria deveria governar são chamados de esquerda na política, os jacobinos. Essa segunda fase, então, foi chamada de convenção. Foi uma fase de grandes disputas políticas. Ela só é resolvida quando Napoleão sobe ao poder como diretor. Ele consegue unificar jacobinos e girondinos. Ele é girondino,
Ele é da minoria rica, mas ele tem carisma popular. Com a sua liderança militar, Napoleão consegue também o apoio da maioria pobre, consegue o apoio dos militares, consegue o apoio dos seus soldados. Ele tem uma estratégia para tentar arruinar o principal inimigo da França, que é a Inglaterra. Ele diz que o país que comercializasse com a Inglaterra seria invadido pelo exército napoleônico. Lembre que na época e hoje em dia, a Inglaterra é uma ilha. E aí não dava para competir contra a marinha inglesa. Mas o exército francês era muito bom. Quem comercializasse com a Inglaterra sofreria a invasão do exército napoleônico. Isso vai gerar uma série de consequências para todo o continente europeu que nós veremos. Napoleão vai ajudar a espalhar os ideais iluministas por toda a Europa. Entre esses ideais iluministas, nós podemos resumi-los nas 3 cores da bandeira francesa: a liberdade, o azul do céu, a igualdade, o branco, e a fraternidade, o vermelho. Gente, lógico que este resumo é o resumo do resumo do resumo, mas acho que dá para você ter uma boa ideia. Assista este vídeo quantas vezes forem necessárias, leia o capítulo no livro, estude muito para a nossa avaliação, onde cairá apenas este capítulo, o capítulo 5. Até a próxima, pessoal!